Ao longo de 800 anos, o Rio Minho foi a linha da frente dos vários conflitos entre Portugal e Espanha. Fundamental no dia-a-dia das populações, pela água, margens férteis e ótimas pesqueiras, era uma importante via de comunicação de pessoas e bens, fazendo dele uma zona estratégica. Lapela, sentinela do Minho. Na época das guerras da Reconquista, as posições cristãs estabeleceram-se na margem esquerda do Minho em pequenas fortificações ou paliçadas, como é o Castelo Roqueiro da Pena da Rainha, de onde se dominava grande parte do rio e uma das vias de comunicação que ligava ao sul. O fim dos conflitos gera uma mudança geoestratégica, passando a primeira linha de defesa de Portugal para as povoações junto ao Rio Minho. Situada num penhasco a meio caminho entre Valença e Monção, Lapela passou a desempenhar um importante papel na consolidação e reorganização do reino, que a par destas duas vilas fazia o controle de parte do Rio Minho e da sua travessia. Apesar de não existir nenhuma prova documental ou arqueológica, a tradição atribui ao rei Dom Afonso Henriques a iniciativa de, em 1130, incumbir Lourenço de Abreu, senhor do Coto e terra de Abreu, em Maruf, de construir uma primitiva fortificação em Lapela. Com o agravar dos conflitos com Castela, o reforço das defesas ao longo do rio são uma constante, e Dom Afonso III e Dom Dinis reformam ou fazem os castelos de Melgaço, Monção, Cerveira, Caminha e Castro Laboreiro. É neste período de instabilidade que no reinado de Dom Fernando se constrói a Torre do Castelo de Lapela, último vestígio dessa edificação medieval. Em 1509, Duarte de Armas, escudeiro da Casa Real, foi incumbido por Dom Manuel I de vistoriar as fortificações da fronteira com Castela, iniciando uma viagem que o levou de Castro Marinho a Caminha. Acompanhado de um criado, passou por Lapela, onde elaborou vários desenhos e notas que hoje nos permitem conhecer como era este castelo à época. Dotado de uma linha de muralhas feita em cantaria, possuía 3 torres. A primeira estaria dentro do Rio Minho, permitindo o abastecimento direto de água em caso de conflito. A segunda e a terceira seriam unidas pela Casa do Alcaide, um edifício de 2 pisos, suspenso em arco, em tudo se assemelhando a uma residência senhorial. A fortificação da linha de fronteira do Rio Minho tinha como espelho das fortificações portuguesas outras tantas na margem norte, como comprova o mapa castelhano de 1580, onde se mostram as fortificações existentes dos 2 lados do Rio Minho e as distâncias existentes entre si. Durante as guerras da Restauração, vários foram os confrontos militares entre castelhanos e portugueses pelo controle das praças ao longo do Rio Minho. A 30 de setembro de 1658, o Castelo de Lapela foi cercado pelos exércitos espanhóis, comandados pelo Marquês de Viana. Apesar da forte resistência aos intensos ataques de artilharia inimiga, os portugueses que se refugiaram na torre ao fim de alguns dias viram-se obrigados a render-se. A queda de Lapela permitiu às tropas galegas avançarem sobre as praças de Monção e Salvaterra. Após os tratados de paz, em 1668, Lapela voltou à posse dos portugueses. Mas a nova maneira de fazer a guerra, com o uso intensivo da artilharia, mostrava que a antiga construção medieval já não podia garantir a defesa da sua povoação nem do reino. Assim, em 1706, Dom João V ordenou a demolição das muralhas para usar as suas pedras na construção da nova praça abaluartada
que se estava a construir em Monção, restando apenas de pé a torre de homenagem deste ancestral castelo. Ao longo do século XIX, este monumento é várias vezes alvo de tentativas de demolição, sendo tantas outras abordado este tema em atas camarárias. Em 1860, houve a intenção dos vereadores da autarquia de Monção demolirem a Torre de Lapela para usarem a pedra na construção de calçadas na vila. Mas esta ação não se chegou a concretizar. Nas palavras de Pinho Leal, uns homens de juízo se opuseram tenazmente a esta barbaridade e puderam, por aquela vez, salvar a Torre da Lapela dos vândalos do século XIX. A torre entrou num período de decadência e abandono, como demonstram algumas fotografias do início do século XX. Mas hoje, depois de recuperada, ela continua altaneira no meio do casario, a olhar o rio e a ser uma memória desses tempos. Atualmente, já não protege Portugal nem o Minho, mas as suas grossas paredes guardam os ensinamentos e as histórias de dois povos unidos por um rio e uma cultura comum.